maneira como a gente vive nesse sistema Se social integra. tá degradando e destruindo a nossa própria capacidade de sobreviver no futuro, né? Inclusive a capacidade da nossa filha de também sobreviver no futuro. Né? Então a questão da bioconstrução surgiu como mais mais um aspecto particular de uma preocupação um pouco mais ampla que faz parte da nossa relação também, né? Nossa preocupação com o futuro, de maneira geral. Eu acho que as pessoas na cabeça têm a bioconstrução vai ficar feio, uma coisa um pouco da roça no sentido pejorativo, que já é problemático, mas enfim, e também do desconforto de uma coisa que não é agradável de viver. Eu tenho uma família que tem uma casa de bioconstrução, né? E também veio de uma cidade, uma grande cidade, a segunda cidade da França, Lyon. E lá, uma grande parte do centro é feito de terra. E traz um conforto em termos do isolamento, do inverno, guardar o calor, mas também respirar no verão, né, trazer ar fresco, etc., que é muito interessante. E em termos, enfim, estéticos também tem muitas coisas possíveis. Meu nome é Eve Idrissi, sou professora e artista. Eu sou o Thiago Sá, sou professor de língua portuguesa aqui de Maricá e faço doutorado em antropologia social no Museu Nacional. Então, acho que os dois tivemos a sorte de viajar também durante o caminho, de encontrar pessoas que usaram esses métodos. Diferentes métodos, Diferentes métodos. Aí deu vontade também pra gente. A gente até fez uns cursinhos, a gente até tinha esse sonho de fazer, porque é um momento interessante também conhecer nossa casa, é o lugar onde a gente passa um bom tempo de nossa vida, então ter um pouquinho mais de conhecimento. Só que lá a gente também percebeu os limites, que são que a gente não somos profissionais, e acho que é um momento também é bom ter isso, e criar uma rede também com outras pessoas que vão... Que tem a formação, que tem a experiência, né? E que podem passar isso pra gente também aos poucos ao longo do processo, que é o caso do José, por exemplo. E criar amizade. Pra gente, acho que foi também um processo de... A gente começou com a ideia de uma casa e se transformando. A casa chegou de uma outra forma e criou relações, conexões. Então a gente queria uma casa que causasse o menos impacto possível, né, no meio ambiente, que fosse uma casa também confortável, que a gente fosse a casa dos nossos sonhos, né, até certo aspecto, mas também dentro da possibilidade que a gente tinha de construção dessa casa, né? Então a primeira coisa que a gente fez na verdade foi comprar uma casa antiga, muito antiga, acho que essa casa devia ter talvez 100 anos, né? Porque ela tinha sido construída pela avó da pessoa que nos vendeu, que já era uma pessoa com uma certa idade já, enfim. A ideia era reformar essa casa, né? Reutilizar essa estrutura básica dela. Só que aí no começo da reforma, logo no comecinho, a gente percebeu que a casa não tinha fundação, né? O que mantinha a casa em pé esse tempo todo, na verdade, é que ela tinha um telhado muito bom, né? Então ela estava mais ou menos protegida da chuva, mas aos poucos essas paredes iam acabar caindo sem a fundação, né? Então a gente mudou todo o projeto, né? A gente teve que refazer uma casa do zero. Foi muito positivo por algum aspecto, porque a gente pôde também realmente repensar essa casa inteira. A gente que desenhou essa casa, na verdade, né? Todo esse espaço aqui foi a gente que pensou, que é uma coisa que a casa antiga não permitiria, porque, enfim, tem certas paredes estruturais que não permitiam que a gente tirasse, por exemplo. Só que ao mesmo tempo a gente conseguiu reaproveitar muito material da casa antiga, né? Então o telhado praticamente inteiro a gente conseguiu recuperar, né? Não só a parte das telhas, mas também muito madeiramento, né? Essa parte aqui inteira é feita com madeiras antigas da casa, tem outras partes no telhado que são madeiras antigas da casa. E ainda que a gente não tenha conseguido fazer uma casa inteira nova em bioconstrução, a gente fez essa parede aqui de taipa, né? Mas a casa tem ela precisou, né, de muita técnica convencional de construção. Por uma questão de falta de... Você vai lá? Obrigado. Por uma questão, às vezes, de falta de pessoas formadas, né? O José tem uma formação, uma experiência excelente, mas a pessoa que participou
junto com ele da construção da casa da Rosana, não estava mais aqui disponível na região. E demoraria muito tempo formar uma outra pessoa para ser ajudante dele nesse tipo de técnica, né? Então a gente foi tentando chegar no meio termo. Mas uma coisa que a gente conseguiu fazer, e é por isso que eu acho interessante pensar realmente a sustentabilidade como algo para além da técnica específica de bioconstrução, é não só recuperar esse material, né, no telhado, por exemplo, da casa antiga, mas a gente conseguir transformar a casa antiga num entulho que serviu para aterrar essa casa atual, né? Então a gente não tirou nenhuma caçamba de entulho daqui, a gente não gastou, né, a gente não jogou nem esse entulho fora em outro lugar, nem gastou gasolina, combustível com caminhão para conseguir tirar esse entulho, né? Esse entulho inteiro se tornou a base dessa casa atual, né? O que eu acho também que é uma forma de respeito, né, com a construção que havia aqui anteriormente, né? Essa construção anterior se tornou a base para a nossa construção atual. Né, Lila? E a gente vai fazer então aquecedor solar, a fossa séptica. A gente gostaria de fazer mais em frente um banheiro seco também, porque realmente usa a água para nossas necessidades. Água que poderia ser potável é realmente um absurdo. E tem, enfim, muito a priori, por ser o cocô, o xixi, as pessoas têm muito preconceito, mas a verdade, a gente conhece técnicas já para manusear de forma bem segura e tranquila. Sim. Eu vou de novo pegar um exemplo, desculpa gente, mas lá do meu país, porque é uma referência minha, mas tem uma cidade grande também, Bordeaux, que já tem um projeto na cidade do banheiro seco dentro dos apartamentos, né? E eles recuperam, criou também toda uma rede, criar relações sociais, que é muito importante também nesse momento, depois de uma pandemia que isolou muito as pessoas. E também as pessoas vão pegar na casa e a urina é usada para fazer fertilizante, que nesse momento, que especialmente aqui no Brasil, que se usa muito agrotóxicos, sim, que são proibidos, né, em vários outros países, que trazem problemas de saúde enormes para as pessoas, é um fertilizante natural, né, e que poderia ser usado em lugar desses outros agrotóxicos mais fortes. É a mesma coisa com as fezes, que podem, com um tratamento bom, ser usados como matéria para o jardim, para fazer como crescer as plantinhas, né? A gente é vegetariano também, então é importante a gente ter uma horta que a gente consiga tirar, talvez não 100%, espero que sim, em algum momento, se a horta realmente der certo a longo prazo, mas ir cada vez mais se responsabilizando pela comida que a gente come todos os dias. Né? E também entra a questão do brincar, é divertido, inclusive para uma criança que está crescendo, né, poder se ocupar de uma horta, né, ver o próprio alimento crescendo aos poucos, eu acho que é uma educação importante. Né?